Bom dia, seja muito bem-vindo, nosso presidente da Aresb. Bom dia, Marcelo. Bom dia, agradeço essa oportunidade. É um privilégio estar aqui nesse congresso, Floresta Online 2020. E a gente tem o privilégio aí de estar passando informações sobre a resinagem. A gente acredita muito aí nessa área e agradece aí a você por esse privilégio. Então, para a gente começar, vou fazer uma apresentação sua, vou ler seu currículo aqui. Então, vamos lá. O Marcelo é presidente da Aresb, é pós-graduado em manejo florestal, produtor rural de resina de pinos Eliote, no sítio Ribeirão, Capão Bonito, no estado de São Paulo, e fazenda Serra Bonita 5, em Itapirapuã Paulista. Cursos extras da Empretec, né? Administração e Gestão de Conhecimento e Gestão Empresarial. Fora da área florestal, tem graduação em Ciência do Esporte, pós-graduação em Nutrição Esportiva, pós-graduação em Treinamento Personalizado, coautor de 7 livros pela editora Literary Books. Esse cara não é fraco, não. Pós-graduação é com você mesmo, né, Marcelo? Eu sempre gostei de depois fazer pós, 1 ano e meio, 2 anos, aí embalei umas 5, aí consegui terminar 3. É que eu sempre falo aqui, eu sempre digo para todo mundo, é bom que você está assistindo e preste atenção. Eu sempre falo, a informação, a moeda mais valiosa que existe hoje no mundo chama-se informação. É isso que nós estamos dando gratuitamente para você aí, graças aos nossos patrocinadores que estão aqui em volta da gente. Ou seja, vocês estão recebendo informação privilegiada. Informação hoje, quem tem informação tem uma moeda valiosa consigo. E quanto mais você puder fazer cursos, como a gente dá no Force Class, como a gente dá nas nossas palestras, quanto mais informação você tiver, mais privilegiado você vai ser, mais fácil você vai ter condições de subir na sua carreira e mais fácil você vai ter que fazer as negociações. Mas, conversas à parte, Marcelo, a palestra é sua e o tempo é seu. Beleza, agradeço. Vamos lá, como o tempo aí compromete um pouquinho, a gente vai acelerar aqui. Já compartilhar o conteúdo. Então, a gente foi convidado aí para falar sobre a resinagem sustentável no Brasil. Tudo ok, Paulo? Saindo aí o conteúdo, né? Tá ok, pode... Aí, agora sim, vamos lá. Beleza, fechou. Então, a gente agradece pela essa oportunidade desse Florestas Online, aí na 5ª edição. Estamos aí no dia 19 de outubro, para realizar a palestra sobre a resinagem sustentável no Brasil. Então, como o Paulo falou aí, a gente tem uma pós de manejo florestal, presidente da Aresb, que é a Associação dos Resinadores do Brasil. A gente já está aí finalizando o 2º ano como presidente. Não sou da área de florestal, né? Sou formado em ciência do esporte, mas uma pós de nutrição esportiva, personal. Mas a minha família, ela é da resinagem há muito tempo. Então, tem aí meu pai e mais 2 tios, meu pai Júlio, meu tio Paulo e o Silvano Cunha, que trabalham aí na área da resinagem, e a gente vem aprendendo com eles há muito tempo, e devido a isso que a gente tem um pouco de experiência aí para estar falando com vocês. Então, o tema principal, né, falando da sustentabilidade do Pinos como essa floresta sustentável, né? Então, com certeza, ela tem esses princípios, devido a ela ser principalmente uma floresta, né? Uma floresta aí que já é em si a emissão de carbono, todas essas partes. E em relação a esses 3 pontos, a parte do valor econômico, a responsabilidade social e ambiental. Então, só esse começo aí de sustentabilidade, depois a gente volta a comentar sobre esse tema no fim. E já aprendi aqui no Florestas Online, na palestra ali do Roberto, então, Roberto Giolo da Embrapa, que se a gente analisar aqui nesse canto esquerdo aqui, quanto mais para a esquerda, segundo esse gráfico aí, mais sustentável, mais a parte, ali estava falando do uso da terra e os serviços ecossistêmicos, mas a floresta plantada está ali do lado da floresta nativa. Então, isso já é um pilar ali. Pode ver que ela é bem verdinho ali, todos os pontos ali. Depois analisem a palestra do Roberto para compreender melhor, mas ali a gente já vê que a gente se encaixa no pilar de sustentabilidade florestal. Um pouco da história do Pinos. Então, em 1880,
foi ali os imigrantes europeus trouxeram os primeiros pinos. Em 1906, tivemos ali o primeiro diretor do Instituto Florestal. Em 1936, começou os estudos pelo Instituto também, e trazendo as primeiras sementes do Pinus ellioti. Em 1955, começaram as instalações as estações experimentais, né, do Instituto Florestal. Em 1958, começou a se investir em florestas, e aqui a gente vê 200 hectares de Pinus ellioti foram as primeiras plantações com esses investimentos, em 1958. Depois, a gente já vê aí esses 10 anos como elas se expandiram, né? Devido a essa expansão, em 1968 começam as primeiras fábricas de serraria, e na década de 70 o incentivo fiscal. Então, isso aí que foi um primeiro grande boom do Pinus, o incentivo florestal do governo. Em 1984 tem a fundação da Aresb, e em 2007, 2008, pelo anuário ali da BRAF, o Brasil conta com quase 6 milhões de hectares, onde desses 6 milhões, 1 milhão e 800 são de pinos. E agora um histórico, assim, mais em relação ao mercado. Em 1970, o Brasil importava, em 1980, dá o início da produção de óleo-resina. Em 1990, o Brasil se torna exportador e rapidamente consolida aí como produtor mundial, atrás da China. Em 2000, o Brasil se consolida como o segundo produtor mundial. E aqui, atualmente, 2014, 2019, o Brasil dobra a sua produção de forma sustentável. Isso a gente vai explicar um pouquinho melhor no fim, como o Brasil ele é sustentável em relação ao Pinus. E em 2020, a gente é o maior exportador de óleo-resina, de breu e terebentina. Então, a gente vê aí que a resina teve esse boom, e hoje a gente é o maior exportador do planeta em relação ao óleo de resina, ao breu e à terebentina. Da onde veio o Pinus, né? Então, a gente vê aqui nessa região entre os Estados Unidos, essa parte aí mais, a parte de cima do planeta, né? É ali que vem o Pinus como nativo. O Pinus ellioti, que veio para o Brasil, principalmente aí dessa parte da Flórida, dos Estados Unidos. A gente tem também o Pinus taeda, que também veio dos Estados Unidos, mas um pouco mais acima dessa parte da Flórida. Então, para a gente ter um conhecimento assim de toda a história e ver da onde veio o Pinus aí para o Brasil. E daí existem as outras espécies. A mais conhecida é o ellioti, que nem a gente já falou que veio da Flórida. O Pinus caribeia veio das ilhas do Caribe. O Pinus hondurense, das ilhas da Honduras. E aí fica fácil da gente entender essas outras espécies de Pinus. Mas o principal em relação à resinagem, com certeza aí é o Pinus ellioti, em relação à extração de resina. Aonde que é plantado esse Pinus no Brasil? Aqui a gente vê o mapa do Brasil e as plantações possíveis, áreas para plantio de Pinus tropical. Então, se a gente resumir, o Pinus tropical, ele se dá melhor em áreas quentes, e o Pinus ellioti em áreas frias. A gente tem um privilégio muito grande, eu estou aqui em Avaré, interior de São Paulo. A gente se encontra aqui numa área aqui que ela consegue ter uma mescla dos dois, do Pinus tropical e do Pinus ellioti. A gente vai ver aqui no próximo slide, ó, que a parte do Pinus ellioti ele se dá melhor em regiões frias. Então, São Paulo ali, ele está numa mescla desses dois climas, um clima mais quente e um clima mais frio. Então, o sul é onde se tem maior concentração desse Pinus ellioti, e juntamente com São Paulo, Paraná, são os maiores produtores aí do Brasil. Como se obtém a resina, né? Então, a gente tem o Pinus como um todo, uma porcentagem ela vem do taiol, que é você pegar essa árvore e você passa por um processo onde você tira a resina da árvore como um todo, e o mais conhecido que é a goma.
que é a goma, que é esse óleo que a gente retira da árvore através das estrias, e ela desce ali no saquinho. Dessa goma, praticamente 70% aí se fabrica o breu e depois 17% a terebentina. Então, é uma mescla aí de, quando a gente produz a resina, 70% dela vira breu e 17% a terebentina. Então, a gente vê aqui uns números, né, em relação a essa origem de produção. A goma natural, esse aqui é um dado do livro Cultura do Pinus, que de 2004, mas a gente vê que não mudou muito também, agora em 2020 aqui, sobre a goma tendo 64%, lá em 2004, e o taiol 34%, em 2020 a gente vê aí a goma com 63% da produção e o taiol com 36%. Eu conheço mais da goma, que é o que é mais realizado aqui no Brasil. Aqui a gente vê uma árvore de pinos, então, uma casca externa, né? Também uma casca, a casca interna e o câmbio. Então, essa terceira camada aqui, a gente vê a casca externa aqui, casca interna e o câmbio. É do câmbio, principalmente, que ocorre aí essa troca de o depósito da resina em relação à produção da resina, né? Ela também se encontra dentro da árvore, nos canais resiníferos, mas aqui no câmbio, que é quando a gente realiza uma estria, é uma micropelinha que é ali que vê a produção da resina. E a resina, ela vem para proteção da árvore, né? Então, a árvore está ali, se ela tem, que nem a gente viu agora, em relação à vespa da madeira, a resina serve como proteção da árvore para possíveis pragas, possíveis acontecimentos ali na árvore, e ela serve de proteção, e a gente utiliza a resina para muitas coisas que a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Nessa árvore de pinos, ocorre o corte da estria. Então, aqui, uma árvore, né? Então, a gente, aqui no Brasil, em outros países também, Portugal, Argentina, utilizam esse método, a gente vai falar no final, mas isso aqui é um grande pilar para a resinagem ser sustentável no Brasil, o manejo que a gente realiza aqui. Então, tem aqui o saquinho para onde a goma vai se deslocar e onde a gente vai fazer a coleta, e uma estria vai acontecendo a cada 2 centímetros, aproximadamente. Então, quando se realiza essa estria, a resina desce e é coletada aqui com esses saquinhos. A resinagem como um todo, um manejo, né? Então, vamos... as operações... O primeiro ponto de uma árvore é você medir ali o DAP dela, se ela está acima aí de 14, 15 centímetros de DAP, a altura ali, no diâmetro na altura do peito, 14, 15 centímetros, ela já está apta ali a você iniciar. Então, você faz um risco inicial, você instala o saquinho, e aí depois você faz uma estria, 2 estrias, e vai subindo isso conforme o tempo vai passando aí. Aqui é uma estria horizontal, e depois, mais para frente, ela se torna uma estria em V, que devido à altura, para ficar mais fácil, a gente usa também a engenhoca, que é um outro material que utiliza para fazer essas estrias que estão acima aí de 2, 3 metros, porque as pessoas não alcançam, né? Então, usam um cabo para fazer essa estria mais para cima. Depois disso, você faz uma coleta, essa coleta vem para um tambor de aproximadamente 200 quilos, você fecha ele, faz a remoção, e aí vai para um barranco, vai para um local onde você vai remover, e aí vem o caminhão e realiza o frete, o transporte até a fábrica. Aqui alguns materiais de resinagem. Então, a gente tem estriador comum, estriador duplo, que nem esse aqui, que é estriador comum, estriador duplo, que ele serve como riscador também,
usa todo um sistema de EPI, com luvas, botina, perneira, uniforme. Então, quanto mais aprimorado aí em relação à EPI, a gente prioriza bastante a utilização do equipamento de proteção para melhor cuidado e para tornar a resinagem sustentável também, esse cuidado com a mão de obra, né? Existe também a parte de luvas, perneiras, que a gente já falou, e a pasta estimulante que realiza ali o cuidado, essa pasta passando ali na estria, para ter uma melhor ativação e melhor cuidado também com a árvore. Esse aqui é um modelo de gestão que eu tenho no meu sítio lá. Então, pego um calendário macro, utilizo algumas lousas para melhor gestão. Aqui, cada estria realizada eu coloco ali numa canetinha verde, quando vai coletar. Então, é um modelo meu ali que eu vou transformar melhor isso em planilha aqui para melhor entendimento também. Então, tipo, como cuidar desse manejo, né? Como realizar a gestão. Aqui é um exemplo de um calendário anual, na safra aí de 2016, 2017. Então, eu coloco aqui a quantidade de quadras, número de faces, a cada 14 dias, aproximadamente, realiza uma estria. Então, de 15 em 15 dias, a gente passa por todas as árvores da floresta, né, da fazenda, e aqui é um planejamento para a gente ter esse cuidado, né? São praticamente 26 bissemanas, ou 26 estrias realizadas, onde esse amarelo aqui é uma previsão de coleta de resina. Então, você faz aí, em média 6, 7, 8 estrias, isso aqui depende da árvore, depende da região, da temperatura. Então, em média aí, 6, 7 estrias para realizar uma coleta. E aqui são as 4 coletas que realizam durante o ano. Eu uso essa tabelinha aqui como uma estatística, né? Tipo, essa aqui é onde eu tenho o controle anual. Tipo, quadra 1, com 1.095 faces, colheu aí 6 tambores, 6, uma média, soma de tambor, total de tonelada, total de estria, média de grama por estria, média por face, a média por árvore, né? Então, é uma tabelinha que a gente utiliza para fazer a gestão desse controle da produção. Isso aqui, uma coleta em si, né? Então, a mesma coisa, as árvores, né? A total de faces, a data da coleta, o total de tambor, quantas toneladas, estrias, média de grama por estria, média por face, onde no fim a gente joga tudo para uma planilha macro e tem essa melhor produção. Isso aqui, depois a gente, se alguém precisar, a gente pode estar auxiliando a vocês a como está tendo esse controle aí em relação a essas planilhas. O planejamento macro, então a gente vê aqui a fase de implantação, a práticas silviculturais depois do plantio. Então, eu realizei o plantio, quais são os cuidados aqui? Com formiga, limpeza, e na implantação, o preparo do terreno, também formiga, fazer as covas, o plantio. Depois dessas controles vem a manutenção, e aqui praticamente aí uns 10, 12, 15 anos de produção a gente pode ter em relação depois do plantio. Isso aqui já diminuiu um pouco, então aqui a gente vê que demorava 9 anos aí para a gente começar a realizar o manejo, né? A estria, a coleta, começar a produção da resina. Hoje já tem árvores e casos, devido ao aperfeiçoamento genético das mudas, a fazer aí de 7 a 8 anos, a gente já pode estar implementando, iniciando o processo de produção. Esse gráfico aqui é muito importante para a gente ver como planejar esses 5 anos, né? Então, existe a árvore e a gente tenta fazer os três lados dela, né? Então, você faz 1/3, depois mais 1/3 e mais 1/3, dando aí
Se a gente conseguir fazer 5 anos, chega a 15 anos. Então, mas o quanto subir, né? Então, aqui tem, no primeiro ano, o painel sobe praticamente 50 centímetros. Depois, o segundo ano, mais 50 centímetros. O terceiro ano, mais 50 centímetros. E a partir do quarto e no quinto ano, o painel sobe 1 metro. Então, a gente tem ali 20 centímetros do saquinho, mais 50 centímetros, mais 50, mais 50, mais 1 metro e mais 1 metro. Na fase final, esse painel ele vai atingir 3,70 metros de altura. Esse aqui é um padrão da Aresb. Os produtores de resina, então a gente vê aqui a China, Indonésia, Brasil, como os produtores mais relacionados a mundiais, e aqui no Brasil a gente tem São Paulo, o Paraná e Minas, como aí sendo os produtores aqui do Brasil. Hoje, em 2020, como que está aí a produção mundial? Então, a gente tem a China com 510 mil toneladas, o Brasil com 220 mil toneladas, a Indonésia com 100 mil, e aí a gente vê Vietnã, Argentina, México, Espanha, Portugal e outros em relação à produção. Então, isso é bem interessante aí, principalmente a China, que já chegou a 1 milhão, quase 1 milhão de toneladas. Hoje ela está caindo a sua produção e mais ainda é a primeira do mundo, devido à resinagem lá não ser sustentável, principalmente em relação ao manejo que eles realizam, e a gente vai comentar um pouquinho mais para o fim. E o Brasil crescendo muito, o Brasil nos últimos 5 anos dobrou aí a sua produção, e hoje está com mais de 200 mil toneladas por ano. Para que se utiliza a resina, né? Então, a resina, vamos falar que sim, que ela passa como se fosse um petróleo, né? Tipo, você joga ela, você aquece ela. Então, aqui, ó, você aquecendo a resina. O que evapora, ela passa pelo processo de condensação e vira a terebentina. E depois do que aquece, o que sobra vira o breu. Então, o que sobra ali, né? A gente tem um pedacinho de breu aqui, ó. E aqui a terebentina. Então, uma resina, a resina ela está mais ou menos isso, é uma goma muito pegajosa. Depois de aquecer ela, o que sobra vira o breu e o que evapora a terebentina. Então, depois de realizado o envio para a fábrica, a gente vê aqui imagens da Itacol, que fica em Tapetininga, que é onde eu forneço ali a minha resina, porque mais próximo de Capão Bonito. Então, ela chega, ela é descarregada aqui não sei o nome exato, mas um descarregador, e ela passa pelo processo aqui de aquecimento, o que evapora vira a terebentina, e o que fica abaixo ali vira o breu. Depois ela tem todo o processo de colocação para realizar exportações e o transporte interno também para onde ela for realizada. Quais os principais usos, né, industriais do breu e da terebentina? Então, o breu a gente vê aí o uso em adesivo, em cola, pneu, chiclete, ceras, tintas, marcação de estrada, aditivos para concreto, e a terebentina usada mais em fragrância, em resinas terpênicas, detergente, em flotação de minerais, solvente. Então, resumidamente, o breu serve mais para cola e a terebentina mais como um solvente. E aí, se somar tudo isso, dá mais de 2.000 subprodutos aí que a resina, se transformando em breu e terebentina, tem a sua utilidade. Relação aqui ao breu e terebentina, completando o que a gente falou, né? Tinta de impressão, 24%, emulsionante, 11%, cola, adesivo, e ali, aqui para cima, a terebentina, 85% sendo usada como o óleo de pino. Produção brasileira. Então, a gente tem aqui um detalhe em relação aos anos de 2017 e 2018. Então, em relação ao Pinus Eliotti,
o São Paulo ali estava num total de 154 mil toneladas em 2017 e 2018. São Paulo tinha ali 91 mil, Rio Grande do Sul 45, Paraná 12, e também tem o Pinus Tropical, que São Paulo ali está em primeiro lugar também com 18 mil toneladas, e Minas Gerais com 9. Atualmente, a fonte, um congresso online que a gente realizou aí há um tempinho atrás, não faz muito tempo, mas a gente tem essa média aqui, é uma média aproximada, que em 2018 a gente produziu 190 mil toneladas, 2019 200 mil toneladas, e 2020 aí aproximadamente 210 mil toneladas de resina aqui no Brasil. Aqui são os maiores locais para onde ocorre a exportação. Então, a gente vê aqui em detalhe, em destaque, né, Portugal com 26, Taiwan, a França, a Espanha, a Tailândia, a Espanha e a Índia, como os principais aí locais onde se realiza a exportação de breu. Em relação à terebentina, os principais aí são a Índia, o Japão, México, França, Estados Unidos, são os principais locais aí que realizam para onde o Brasil realiza a exportação de terebentina. Se olhar o valor hoje, o preço, né, da resina, isso se encontra no site da Aresb, todo mês é atualizado. Então, a gente começou aí em janeiro, tendo uma queda de preço no fim de 2019, então chegou aí no iniciar o ano com 2.250 ali, o valor do preço do Elliott. Em setembro aí já está com 2.600, está aumentando bastante. Hoje já se passa, no mês de outubro teve um boom aí, e a gente já passa aí dos R$3.000 o valor da tonelada. Uma média aqui do valor em dólar, desde 1984 até 2016, então a média aí do valor em dólar do preço da resina, 2011 e 2010 teve um boom aqui, 2014 também, então falta aí os últimos anos, mas com certeza a resina está melhorando aí em relação ao seu valor em dólar nessa média. Vou passar também algo interessante que a gente fez em uma reunião da Aresb, que foi uma análise SWOT, vendo os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, que foi realizado em outubro de 2017. Então, exatamente aí há 3 anos, foi feita essa análise, vou estar passando um pouquinho por ela. Então, os pontos fortes, né, em relação à resinagem, a geração de emprego, a parte na genética, a liquidez, tudo que se produz hoje vende rapidamente, a cooperativa, a mão de obra especializada, a estabilidade financeira, técnicas de produções, foram pontos aí citados como os pontos fortes da resinagem. Pontos fracos, né? Então, a falta de mão de obra, a topografia, então, que a gente pega terreno aí muito inclinado, o custo alto, então, são pontos aí que a gente precisa melhorar, principalmente aí a falta de mão de obra especializada. Oportunidades, que foi falado nessa análise SWOT da resinagem. A redução do mercado chinês, então isso é uma ótima oportunidade, porque antes eles ainda continuam sendo o maior produtor do mundo, mas de 1 milhão de toneladas ano eles caíram para 500, então isso realmente é uma ótima oportunidade. Oportunidade também de mecanização, realizar pesquisas, inovação, genética, então são algumas oportunidades. E quais são algumas ameaças, né? A concorrência, principalmente aí com o petróleo, macacos, foi falado ali, que no sul do Brasil tem aí um aumento de macacos entrando em áreas, roubos, o taiol, tributação, são algumas aí ameaças em relação à resinagem. Uma novidade para a nossa área é em relação ao sistema fechado.
foi feito ali nos últimos anos. Esse sistema fechado, ele voltou à tona na resinagem, mas ele é centenário, tem mais de 100 anos que pessoas estudam esse sistema, principalmente para atingir os canais resiníferos internos dentro da árvore. Então, mas o Cláudio Monteiro, infelizmente, não está mais com a gente, mas ele que deu início aí a esse instituto, lá no Instituto Florestal de Itapetininga, realizando aí novas pesquisas com o sistema fechado. Então, a gente vê aqui que a produção da resina, qual que é o principal benefício? Ela é mais limpa, ela aumenta muito a porcentagem de terebentina em relação a de breu. Então, existe esses estudos que a Aresb pretende também, no GAP, que é o nosso grupo de empresas participantes que realizam pesquisas, realizar estudos aí com esse sistema fechado para a gente ter mais informação sobre isso. Tem o site da Aresb, onde tem muita informação. Todo mês a gente tem um jornal ali que traz matérias, traz conhecimento sobre como se encontra o mercado, a economia, a exportação. Então, a Associação dos Resinadores do Brasil aí, há bastante tempo, mais de 3 décadas aí, que está auxiliando a nossa área com informações e principalmente o valor do preço da resina regularmente. E voltando ao pilar da sustentabilidade, né? Então, que é essa união do econômico, do social e do ambiental. Então, em relação à resina, ela tem esse pilar econômico muito forte, muito também a parte social, porque ela traz muito a geração de emprego. Então, eu mesmo lá no meu sítio lá, não é muito grande, pequenininho, mas a gente tem 10 funcionários, que cada um ali, então só um sítio pequenininho ali, que já cuida aí de aproximadamente 30, 40 pessoas, se a gente colocar ali as suas esposas, os seus filhos, então ela tem um auxílio social bem interessante. E a parte ambiental, segundo o próprio plantio da árvore, né? Essa parte do carbono, que nem a gente viu ali na palestra inicial, que foi realizada aqui no Floresta Online, sobre essa importância da floresta plantada, está próximo ali a uma floresta nativa em relação à produção de carbono e todo esse cuidado que a gente tem que ter com a natureza. E principalmente a parte econômica, que ela é muito rentável. Hoje, a gente falou no Congresso, em relação a 1 ano da produção da resina, ela já paga em relação a toda a idade dela em relação à madeira, né? Então, 1 ano de resina, ela já compensa ali todo esse, em relação à árvore, né? E esse gráfico aqui, essa imagem, né? Ela é bem interessante, o porquê nos mostra sustentável, principalmente devido à nossa técnica, o que a gente utiliza. Então, a gente utiliza isso que a gente falou aqui, tem a árvore, você instala um saquinho num arame, e você faz uma estria, 2 centímetros, e essa técnica, ela é sustentável, a gente chama de sistema americano, onde o Brasil, Argentina, Portugal e Espanha utilizam essa técnica. A China, o pinus lá, ele é nativo, então, e tem muito. Então, lá eles não usam essa técnica, eles meio que, como que eu posso dizer, existe uma intensiva exploração, não é sustentável, tipo, eles fazem uma estria ali que prejudica a árvore. Então, esse método não torna sustentável. E outros também, que eles vão arrancando pedaço da árvore, e isso não torna sustentável também. Então, hoje, devido ao nosso manejo, a nossa técnica, de acordo também com o pilar de ambiental, social, econômico, a gente torna a produção de resina no Brasil sustentável devido ao nosso manejo também. Em relação às exportações, então, a gente tem aqui a exportação de resina, então,
esse aumento aí, 2019, essa exportação muito grande ocorrendo de resina, e a gente também vê a exportação de breu em alta também, principalmente nos últimos 5 anos, e também de terebentina, essa alta grande também em relação, a gente vê que o preço da terebentina está bem alto agora, né, e isso que está sustentando também o valor da resina hoje no mercado. E por isso também é interessante esse método fechado, porque provavelmente, né, essa resina saia com mais terebentina. Então, um valor mais elevado pode ser pago por essa resinagem nesse método fechado, e isso que está sendo analisado agora pela Aresb, pelas indústrias, os grandes produtores brasileiros. E esse gráfico aqui que dá uma esperança para a gente, para o futuro longo. Então, se a gente vê aí, ó, em 2006, a China, que ela é imbatível em relação a pinos lá, né? Então, em 2006, ele tinha a maior exportação do mundo e vem decaindo nos últimos 10 anos de uma forma bem rústica, assim, tipo, bem intensiva. E a importação, o que a China vem comprando de breu, está aumentando também. Então, aqui onde 2006 eles eram os principais exportadores de breu, isso caiu muito, a sua produção caiu de 1 milhão de toneladas para 500, e o Brasil aumentou de 100 mil toneladas para 200 mil, isso em 5 anos. Então, é rápido que teve essa mudança. Então, isso tem uma oportunidade para a gente. A China importando muito breu. Então, isso foi dados aqui que o consultor Ricardo passou para a gente também no congresso online que a gente teve aí há uns dias atrás. Então, a gente agradece aí ao Paulo, né, por esse convite. A gente também divulgou bastante, a gente teve esse congresso online que foi de 14 a 17 de setembro. Se entrar ali no Facebook da Aresb, muitas palestras, foram 16 convidados que se encontram ali, a palestra ainda se encontra lá, só entrar ali no Facebook da Aresb, que todas essas palestras estão ainda lá. Então, agradece ao Paulo, e a gente deixa aí o nosso contato, nosso telefone aí, pode entrar em contato, o e-mail também, e está aberto aí a perguntas para a gente, o que a gente puder auxiliar em relação à resinagem, estamos à disposição. Muito obrigado, Marcelo, excelente palestra, eu tinha muita curiosidade em relação à resinagem, a gente vê muito, mas tem pouca informação, fica perguntando às vezes, mas esse mercado de resinagem vai para onde? Quais são os países que mais importam resinagem, resina? Por que ela é tão necessária? Né? Tem futuro para a resina? A Europa é o maior importador? Então eu começo com essa pergunta para você, porque enquanto o Guilherme já prepara as que vieram pelo nosso chat, eu pergunto para você, quem compra resina hoje? Olha, a resina ela é comprada por muitas indústrias, né? Principalmente comprador de breu e terebentina. Então, ela faz mais de 2.000 subprodutos. Então, tipo, quem utiliza para fazer chiclete, tinta, verniz, cera, farmácia. Então, todas essas indústrias que querem utilizar em seu produto algo que dê uma liga para cola ou para utilizar em solvente, ela compra o breu e a terebentina que vem da resina. Então, é uma infinidade, são mais de 2.000 subprodutos e pouco conhecido, né? Então, que é utilizado esse ponto. Então, hoje, a gente acordou, então, aonde a gente se encontra, tem a tinta que pinta a parede, tem a borracha, tem um interior de uma lata que você abre em casa que conserva alimento. Lá existe um pouquinho de conserva, um pouquinho. Então, ela é um pouquinho que vai em muita coisa. Então, são diversos aí meios de venda desses produtos, né? Bom, para a gente ver a importância que tem o Pinus e a resina de Pinus para o mercado como um todo. Então, já vamos perguntar para o Guilherme. Guilherme, a primeira pergunta pronta?
Victor Nieto pergunta: a resina afeta a produtividade da madeira? Aumenta os riscos de doença? A gente citou aqui o GAP, né? Que existe a Aresb, que ela faz estudos científicos, e no GAP 2 foi avaliado isso, tipo, que é o que era a nossa principal dúvida também. Existe a madeira, né, a árvore de pinos, mas eu fui lá e arranquei, tirei, fiz as estrias e a madeira, né? Então, e a gente falou também, tipo, nesse estudo foi falado que não afeta, então você pode fazer, agora tudo depende para onde vai a madeira, né? A árvore de pinos não é uma árvore nobre que vai para algo que você queira uma alta duração, então ela tem várias outras utilidades, né? Mas um ano da resinagem, tipo, para nós, produtores, um ano dessa produção, que ela produz 15 anos, ele já paga essa possível madeira que vai ser vendida daqui 15 anos. Então, a resina é economicamente muito mais viável do que a madeira em si, em relação à parte econômica, né? E em relação à madeira também, ela, nesse estudo do GAP, não houve interferência na qualidade da madeira, porque esse painel ele se regenera também. Então, enquanto você fez um primeiro painel, tipo, você começou no ano 2000 e você vai resinar até 2015. Então, a hora que você está lá no último 2014, esse painel que se iniciou no ano 2000, ele já vai se regenerando. Então, a madeira não tem muito essa perca também por causa disso. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta, Guilherme? Vamos lá, mais uma pergunta? O Martim Santos Acosta, da Argentina, do INTA da Argentina, meu amigo. Qual é o estimulante mais comum? A resinação afeta a qualidade da madeira? Diminui o crescimento em quanto? O estimulante mais comum, existe a pasta estimulante, que a gente chama de pasta preta, né? Então, existe a pasta preta, a pasta amarela, a pasta vermelha, mas o mais comum é a pasta preta. Eu não sei exatamente o que vai ali na pasta, mas a pasta serve quando existe uma estria, né? A gente passa essa pasta tentando utilizar ali 100% desse painel que foi estriado. E essa pasta, ela serve tanto para estimular a produção, ela não deixa fechar os canais resiníferos e também de proteção. Essa pasta serve para proteger a madeira, para não entrar ali fungo, bactéria, algo porque a gente faz esse pequeno dano na árvore. Mas em relação à pasta, protege para não entrar lá. E em relação à madeira que ele perguntou, é o que a gente citou aí na questão anterior, né? Que afeta muito pouco. Economicamente, para a gente nada, porque a gente falou, um ano da resinagem, ela cobre essa madeira que a gente vai vender daqui 15 anos e a árvore ainda se regenera. Então, esse é um benefício ali do Pinus. Vamos lá, tem mais uma pergunta, sim. Vamos lá, Guilherme. Luiz Gonzalez pergunta: a experiência de resinação com Pinus caribeia, variedade hondurensis, ele quer saber sobre rendimento, a árvore e a safra. Vocês têm esse estudo? Entendi. Olha, eu não tenho específico. Posso perguntar, ele pode entrar em contato aí, marcelo@sementestecnologicas.com.br. Eu não sei exato, porque eu trabalho com o Eliote. Mas, o Caribe Hondurensis tem alguns que a gente chama de híbrido, tropical, algumas outras espécies, mas elas também produzem, né? Aí tem que ver aonde plantou, como que é o clima, se ele é frio, se é quente, tudo depende, acho que ele deve estar perguntando, argentino, né? Então, ali eu tenho que ainda entender a Argentina e o microclima onde ele se encontra, para falar em relação a essa produção. Então, eu não consigo falar assim exatamente se, plante aí o hondurense, caribeia, mas se ele estiver num clima de calor, muito quente,
que pode ser até mais difícil, eu não conheço a Argentina, mas porque o Caribeia, os pinos tropicais, que nem a gente viu ali, é da linha de São Paulo para cima, mais Mato Grosso, isso relacionado ao Brasil, para melhor compreensão do clima, climas mais quentes. Então, em clima quente, ele tem produção, sim, e é rentável. É um clima mais frio, a gente indica o Elliott, principalmente para resina. Agora, existe também espécies que elas são uma mescla de produto para resina e também para madeira. Existem alguns híbridos aí, que eles são destaque em relação a isso, eles conseguem fazer esses 2 pontos. Vamos lá, tem mais uma, Guilherme, vamos lá. O Eleidmar Reginaldo, qual a diferença do breu resina para o breu usado em arcos de violino? Eu gostei dessa pergunta. Então, essa é uma das utilizações do breu, para passar no violino, passar em prancha de surf ali. Então, assim, o breu bruto, eu precisava de outra pessoa agora para responder, porque é alguém da fábrica. Mas, assim, o breu, a gente pega a resina, ela vira breu. E o breu tem várias classificações. Eu acho que são mais de 5, 10 classificações. Alguma espécie dessa classificação, ela vai para a produção do violino. Mas o breu do violino é o breu que vem da árvore de pinos, que vem da resina. Que vem da resina, que vem da árvore de pinos. É o mesmo. Esse que a gente passa em prancha de surf, o breu que passa em cera depilatória, também vem do breu que vem da resina. Então, é tudo da mesma árvore. Só que ele vai passando por subproduções, né? Uma produção mesmo, né? E ele vai até chegar no breu que passa no violino. Mas ele vem das árvores de pinos. Então, vamos lá, a nossa última pergunta. Tem mais perguntas aqui, mas só tem que ser a última, porque já estamos passando do tempo. O nosso próximo palestrante já está perguntando. Vamos lá. Última pergunta, Guilherme. O Carlos Roberto de Lima pergunta: achei interessante o histórico do setor de resinagem brasileiro. Quais são as perspectivas futuras para esse setor no Brasil e no mundo? Você mostrou ali no final, mas fala para a gente. Beleza. Então, não. Oi? Dá para ganhar dinheiro? Não, então, é bem interessante, principalmente para finalizar, né? Então, a perspectiva nossa é muito boa. Se a gente analisar aí, há 10 anos atrás, não é nem 10, entre 5 e 10 anos atrás, se pegar há 15, 20 anos atrás, o Brasil ele tinha que comprar resina, ele tinha que importar. Hoje, o Brasil já é o maior exportador da goma de resina, do breu e da terebentina. E existia a China, que ela era imbatível aí, há 10 anos atrás, com 1 milhão de toneladas, onde o Brasil tinha 100 mil. Hoje a gente dobrou e a China diminuiu pela metade. Então aí tá, antes era 1 milhão para a China, 100 mil para o Brasil. Hoje o Brasil está com 200 mil e a China com 500. Então tá 300 essa diferença. Lógico que para a gente chegar aí a 400 mil toneladas, vai dar um trabalhão, né? Mas a perspectiva é boa, principalmente devido a essa queda da China, né? E o Brasil ser sustentável na sua produção. Ele consegue ter mão de obra economicamente viável, cuida do meio ambiente e ainda tem essa oportunidade que a gente viu lá na análise SWOT, que é a China, ela está caindo. Teve lá o êxodo urbano, né? Todo mundo indo para a cidade. Na China lá é diferente. O pinus ele é mais nativo. Então era milhões e milhões de pequenos produtores que pegavam ali a sua resininha, ia ali com 100, 200, 300 quilos e entregava na fábrica. É diferente daqui que a gente sai com um caminhão com 10, 15, 20 toneladas. Então, e entrega na fábrica. Eles eram milhões de pequenos produtores entregando pouquinho quilo. Esses milhões de pequenos produtores não estão fazendo mais isso, pelo manejo incorreto deles, e o nosso como se fosse o melhor que tem, né? Um manejo que se torna sustentável.
Então, a perspectiva aí em relação ao mundo é que o Brasil, tomara que continue dominando. Hoje ele já é aí o maior exportador de resina, de breu e terebentina para o mundo inteiro. E tem muito espaço para aumentar, né? Muita área para plantio, muito investidor que ainda não compreende a resina, mas ela é muito bom a nossa produção. Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. E eu vou encerrar, você falou de cidade, mas uma pergunta que eu vou chegar aqui no nosso chat aqui, a Claudinene Pedrosa, olha o que ela escreveu, que interessante. Eu sou do Amazonas, cidade de São Gabriel da Cachoeira, usamos muito breu na produção de canoas. Olha que legal. Legal, isso aí. Sabia que a Arca de Noé, que juntou as madeiras ali, que saiu da árvore. É esse princípio que vem, ele é milenar, né? E eu acho que, como ele é milenar, ele não vai acabar nunca. Então, o breu, ela dá essa liga, essa cola. E na canoa também, a grande canoa, a Arca de Noé, também foi utilizada aí, esse breu. Bom, Marcelo, eu tenho que ter mais perguntas aqui, muito boa, muita gente elogiando sua palestra, muito obrigado, aprendemos muito hoje com a sua palestra, avisando o pessoal, está perguntando do certificado, o certificado será entregue no seu e-mail, você que fez inscrição, que no máximo 30 dias chega o certificado para você, essas palestras depois serão editadas separadamente, estarão no site também do Florestas Live só daqui a 30 dias, por isso que é importante você participar ao vivo e você, principalmente, participar com perguntas para os nossos palestrantes. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez, agradeço muito a sua participação.